Pai, nós te damos graças em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, por essa hora. Hora bendita em que tu nos permites, Pai, nos assentarmos, abrirmos a tua palavra, a fim de te conhecermos mais da revelação do Senhor às nossas vidas, aos nossos corações. Pedimos que o teu Espírito abra o nosso entendimento, que o teu Espírito seja um mentor na nossa meditação, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Na semana passada nós começamos a examinar uma outra questão ligada a Deus, segundo as Escrituras. Os atributos de Deus. Por atributo aquilo que é a essência dele, aquilo que faz parte do ser dele. Nós vimos que o ser de Deus é um ser trinitário e essa semana eu fiquei impressionado, de queixo caído, como a ignorância da Escritura está graçando no meio evangélico mesmo. Quem acompanhou na internet essa semana viu uma declaração herética profunda que saiu, chamada arianismo, manifesto no meio evangélico mais uma vez. Se já não bastasse aquele conjunto, Voz da Verdade e tantos outros, falarem besteira por aí, distorcerem as Escrituras, e principalmente o conceito de Deus, agora o tão afamado e autodenominado apóstolo Valdemiro Santiago me saiu essa semana com a declaração de que Jesus Cristo é um ser criado. Ai, meu Pai, onde vai a ignorância dessa geração? Onde vai a profanação do Deus Santo, 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 manifesto na Trindade Santíssima, com esse tipo de discurso maligno, diabólico, que vem desde o segundo século? A ignorância sobre quem é Deus está produzindo esse tipo de evangelho que nós estamos vendo. Um evangelho sem ética, sem vida, sem caráter, sem nada. Porque nós acabamos espelhando o Deus que nós declaramos. E se esse Deus não tem identidade, ele acaba sendo a sua própria imagem, ele acaba sendo o que você quer que ele seja. Então está difícil. Está difícil. Nós oramos ao Senhor já na direção, ora vem Senhor Jesus, porque está começando a ficar complicado esse meio evangélico que nós vivemos. Pois bem, na semana passada nós começamos a examinar então esse Deus trino, não criado. O que é característico dele? O que é peculiaridade desse Deus? Então nós começamos a examinar aquilo que é chamado na teologia de atributos de Deus. E esses atributos nós temos, eles estão divididos em duas partes. Atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Os atributos incomunicáveis dizem respeito àquilo que somente Deus possui. Coisas que ele não compartilhou com ninguém. É próprio da sua natureza. E nos atributos comunicáveis, aquilo que ele, como Criador, comunicou da sua natureza, que pode ser visto na criação, inclusive em nós. Então, para efeitos de entendimento, nós dividimos os atributos incomunicáveis, os primeiros, que começamos a examinar, em alguns pontos. Estamos examinando os atributos incomunicáveis que são próprios da espiritualidade de Deus.
O que se quer dizer com a espiritualidade de Deus? Simples, que Deus é espírito. Por isso que Jesus faz essa declaração para a mulher samaritana. Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ora, o que isso significa na prática no nosso entendimento de Deus? Primeiro, que ele é um ser incorpóreo. Deus não tem corpo. Então nós examinamos essas questões já há alguns domingos, das várias manifestações de Deus, em que ele assume a forma que ele quer, porque ele não tem forma. Deus não tem corpo. Se ele é um ser espiritual, a matéria não lhe pertence. Até por uma questão simples. Se você coloca Deus dentro da matéria, a matéria limita o ser infinito. Deus não pode ter corpo, porque o corpo limita o divino. Compreende esse aspecto? E deixa eu então mexer um pouco mais com a cabeça de vocês. A ciência costuma dizer que o espaço sideral, ele é infinito. Como é que fica essa questão? A ciência está errada. O espaço é finito. O fato de você não conhecer onde ele termina, não o torna infinito. Significa que nós somos ignorantes da finitude do universo. O único que é infinito é Deus. E por ser infinito, a matéria não pode contê-lo. Por isso ele não pode ter corpo. Agora, ele pode se valer de corpos para se manifestar? Sim. E eu não estou falando de corpo humano, eu estou falando de matéria que ele quer assumir. Ele pode se materializar no homem, ele pode se materializar como homem para Josué, lembram-se disso? O próprio Senhor Jesus, ele assume a forma humana. É isso que Paulo diz lá em Colossenses 2. Cristo não tinha corpo. Ele assumiu forma humana por misericórdia à nossa vida. Ele se materializa na coluna de nuvem, na coluna de fogo, no vento que passa por profeta, na sarça ardente que vai diante de Moisés, na pomba que se manifesta no batismo de Jesus. Ele não tem corpo. Ele é um ser incorpóreo, imaterial. E assim, todo o universo está sujeito ao ser infinito de Deus. E isso é próprio, então, desse aspecto espiritual dele. Uma outra questão que nós vimos, examinando, então, 1 Timóteo 1,17, é a declaração de que esse Deus, ele é invisível. Paulo diz ao Rei eterno, imortal, invisível. Exatamente por não ter materialidade, Deus é um ser invisível. E nós não podemos vê-lo. Nós só podemos contemplar as manifestações dele. Isso teologicamente é chamado de teofanias. Nós podemos ver o Deus manifesto na história, mas não podemos contemplá-lo face a face. Porque ele é invisível. E ainda que pudéssemos, não poderíamos por causa do nosso pecado. Então eu disse a vocês, não esperem depois que Cristo voltar, o juízo for realizado, vir novo céu e nova terra, você vai ver Deus. Não, você não vai ver Deus também. Segundo o Apocalipse, você vai ver apenas a glória dele, não ele. E o mediador da nossa adoração será o Cordeiro, o Senhor Jesus. Porque foi o único que tomou para si a forma humana para ser nosso mediador.
É por isso que é complicada essa ideia de colocar outros mediadores, como a Igreja Católica Romana faz. É colocar os santos como mediadores. Não, eles não têm como. Porque eles não são da natureza divina. Então eles não podem mediar nada. Agora, o Deus que é eterno, invisível, ele pode se materializar e fazer a mediação nossa para com ele mesmo. Então, esse aspecto da invisibilidade de Deus é muito importante para nós. Por que a gente dobra o joelho e ora? Por que a gente se reúne para adorá-lo? Porque a gente acredita que ele está nesse lugar. Que ele se faz presente, recebendo a adoração do seu povo. Você o vê? Não. Você o sente? Não necessariamente. O que mais você sente no culto é os arrepios de você mesmo. Tem nada a ver. Então, às vezes pode ser Deus, mas a maioria das vezes não é. É porque a música foi bonita, tocou no meu coração, eu dei uma arrepiada, me emocionei com alguma coisa. Mas isso não é a característica, não é o que me faz acreditar que Deus está num determinado local. O que me faz acreditar que ele está ali é a promessa dele de que se nós nos reunirmos para adorá-lo, cultuá-lo, ele se fará presente. É a promessa dele que torna real a presença dele. E não o que eu sinto. Indiferente de eu sentir alguma coisa, ele está presente. A gente está numa maluquice esotérica de que se não sentir, Deus não estava lá. Agora, você sabe quando que você sente Deus de uma forma única no culto? É quando você olha para você mesmo e tem uma percepção terrível do seu pecado. Quando Isaías entrou no templo e contemplou a glória do Senhor dos Exércitos, o Isaías, que até o capítulo 5 metia o dedão para dizer esse povo é pecador, esse povo é isso, esse povo é aquilo, esse Isaías diante do Deus invisível, mas presente no templo, diz: ai de mim, porque sou pecador. Quando você está diante de Deus e você sente isso, você não sai de lá regozijando. Você sai de lá quebrantado. Você sai daquele culto quebrantado, porque algo foi muito forte. A presença dele foi manifesta de uma forma única. Mas não é isso que garante a presença dele. Garante que ele quis se manifestar naquele lugar de uma forma como até então não havia se manifestado. Eu acho engraçado essa onda de avivamento que o pessoal acha que tem no Brasil. O Brasil não sabe o que é avivamento. O Brasil não sabe. O Brasil sabe o que é circo. O Brasil sabe o que é show. Sabe o que é entretenimento. Isso a gente sabe. Aí a gente monta uns palcos iluminados, umas músicas com som de guitarra no fundo. Aí pronto, e faz aquele auê emocional. Arrepia. O que é engraçado é que em qualquer lugar do mundo onde você ouve falar de um grande avivamento, a característica chave de todos os grandes avivamentos era, no momento em que o pessoal percebeu que Deus desceu na igreja, a convicção de pecados era uma coisa profunda. Dava nojo de si mesmo. Os dois grandes avivamentos norte-americanos do século XVIII e XIX, avivamento da Inglaterra,
avivamento europeu século XVI, avivamento da Coreia do Sul, avivamento dos Zulus na África do Sul. Só quem nunca estudou avivamento acredita que o que o Brasil está vivendo é alguma coisa chamada avivamento. Tolice. Tolice. Então, não confunda as coisas. Deus está no culto não é porque sentimos alguma coisa. É porque Ele prometeu estar onde Ele é adorado. É bom. E se é Ele que tem que ser adorado, não importa se você sentiu alguma coisa. O culto não é para você. O culto não é para te agradar. O culto é para agradar e satisfazer ao Senhor que nos chamou. Essa é outra coisa que o pessoal esqueceu. O pessoal hoje faz culto pensando em quem vai vir na igreja. Nós fazemos culto porque encontraremos ao Senhor no culto. E queremos ofertar a Ele nossa vida, nossa adoração, nosso louvor. E Ele estará lá porque Ele prometeu. Você não o vê. Mas é promessa dele estar naquele lugar. Alguma dúvida sobre a invisibilidade de Deus? Pergunte agora, irmão. Depois que eu passar esse ponto, já foi. Nada, então vamos lá. Há uma outra declaração interessante de Paulo nesse versículo, 17, de 1 Timóteo 1,17. Ao Rei eterno e imortal. Essa expressão é muito interessante no contexto paulino. Porque o contexto paulino é um contexto que está acostumado com as mitologias gregas. E os deuses gregos são deuses fortes ou fracos de acordo com circunstâncias. E porque eles são fortes ou fracos de acordo com circunstâncias, esses deuses morrem. Eles morrem. E aí é necessário que alguém vá lá e os ressuscite. Há aquele deus grego do trovão, que na mitologia europeia virou Thor. Esqueci o nome do infeliz agora. Na mitologia grega, tu lembra, Ricardo? Zeus? Não, Zeus era o cabeção, era o chefe principal da mitologia grega. Era um outro lá, era um fracote. O Zeus era o poderoso, era o cara. Inclusive tem um filme agora chamado Os Imortais, que Deus vai para a terra, chora, arrependido de ter criado a humanidade, se arrepende, fica triste por ver a humanidade seguir um caminho que não é o que ele queria para ele. Pois é, mas olha que engraçado, né? A gente está tratando o Deus das Escrituras como se fosse um Deus assim. Um Deus fracote, sem soberania nenhuma. Meu pai do céu. É engraçado como muitos pastores de igrejas não percebem que eles estão ensinando um Deus mitológico e não um Deus das Escrituras. Mas esse Deus lá da mitologia, que eu esqueci o nome do infeliz, ele vai para uma batalha e ele morre. Ele morre. Aí a deusa amante dele, gostava de mulher ainda, né? Aí ela vai lá e derrama sangue sobre ele e ele ressuscita. Umas maluquices. Paulo está dizendo, Deus, o verdadeiro Deus, ele é imortal. E nesse sentido, só ele é imortal. Nós, seres humanos, nós não somos imortais. Fomos criados para a imortalidade. Conhecemos o pecado e nos tornamos mortais. Não há nada que você possa fazer que possa atingir Deus.
por isso que eu não entendo essa maluquice da batalha espiritual aí que o pessoal coloca. Como se realmente o diabo tivesse alguma chance nesse conflito. Desde quando o diabo é imortal? Você está entendendo o que é o imortal? Não pode ver a morte de nenhum tipo. Ele não pode ver a morte espiritualmente e ele não pode ver a morte fisicamente. Como Deus está acima da matéria, fisicamente ele não pode morrer. Como ele é imortal e perfeito, ele é perfeito espiritualmente, ele não pode morrer espiritualmente. De onde vem a maluquice de que existe uma batalha espiritual em que o diabo pode ter alguma chance contra o Senhor? Principalmente se eu não ajudar, né? Ainda tem essa coisa, eu preciso ajudar o Senhor, não o diabo, obviamente. Claro. Uma dúvida sobre homem e Deus. Seria correto falar que o homem tem espírito? Não. Então eu estava pensando bem, porque assim, o que eu estava vendo ali, nós somos um ser que nele habita, um ser corpóreo que nele habita a vida. Seria correto pensar assim? Um ser corpóreo que nele habita a vida. Aí, embora... foi na passada que você falou que hoje é possível reproduzir um corpo humano na laboratório. E nele não habita a vida. No caso, nós somos um ser que habita a vida. Sim. Um ser corpóreo, não é algo que habita a vida, senão seria dois, né? Um ser mesmo. E Deus, o ser que é o único que é espírito. Sim. O único que é... Nós não somos espírito, nós somos um ser espiritual. Por causa dessa vida que habita nesse... Exatamente, porque a vida do Criador está em nós. A imagem e semelhança dele está em nós. Tudo que é criado seria um pouco de vida do Criador? Cuidado com o panteísmo aí, né? Não, sim, lógico. Mas a vida não no sentido de estar existir, no caso. Ter uma existência. Quando a criação, é importante distinguir dois atos sobre a vida. A vida que há sobre a criação, que é a vida que faz cumprir o seu tempo. Então você tem isso nos animais, você tem isso nas plantas. Essa é a vida normal. Agora o homem teria a mesma vida se não fosse a imagem e semelhança de Deus nele. Isso ele faz ele ter uma imortalidade relativa, no caso. Relativa, porque ele vai morrer em corpo, mas ele vai permanecer como ser. Sim, ele vai continuar como ser, porque ele se tornou um ser espiritual na imagem da relatividade da imortalidade humana. Nós temos que falar dessa perspectiva do relativo da imortalidade humana. Porque ele pode falar isoladamente imortal. Não, no sentido absoluto da imortalidade, só Deus é imortal. No sentido pleno e absoluto da palavra, só Deus é imortal. E no caso dos anjos? São mortais também. A diferença aí é a criação. No caso dos anjos é a mortalidade espiritual. Eles podem decair de um estado espiritual para outro. Isso é morte também. Que não fizeram parte da rebelião? Claro. Eles ainda podem? Claro. Por que não? Agora, nós não sabemos. Em algum lugar a Bíblia fala disso. Quando chegar no dia do juízo, você vai matar sua curiosidade. Ricardo, diga. A diferença não é a criação? Tudo foi criado menos Deus? A diferença de imortalidade que você está dizendo? Sim, a questão da imortalidade está ligada à ideia de que Deus não pode morrer sob aspecto algum. Ele não pode fracassar ou morrer espiritualmente, muito menos fisicamente. Nós, homens, somos mortos duplamente. Nós morremos espiritualmente, e essa é a declaração de Paulo em Efésios 2, vós estáveis mortos nos vossos delitos e pecados. Mas nós também conhecemos a morte física.
Paulo diz que o corpo corruptível tem que ficar nessa terra para que Deus nos revista de um corpo incorruptível. Percebe? Nós morremos nos dois sentidos. Ô Pedro, pode avisar o menino do Alexa, pode entrar. Estou chegando de um acampamento poderoso. Então, nesse sentido, eu acho interessante quando a gente pensa nessa imortalidade de Deus. Porque, como eu falei no curso de batalha espiritual da faculdade, uma coisa que eu achei engraçada quando eu li aquele livro, Este Muro Tenebroso. Quem já leu esse livro aqui? Se você não tem jeito. Os dois. Só você que me acompanha mesmo. Eu li os dois também. Podemos dar as mãos. Foi um aumento tão grande em torno desse livro. Na época eu estava no seminário. E na época era a época que eu mais lia. Era a minha época de vício de leitura mesmo. Eu comprei esse livro para ler nas minhas férias. O primeiro livro tem umas 500 páginas. Eu li esse livro em 3 dias, 2 ou 3 dias. Espetacular. A ficção, a teologia é uma desgraça. Isso até um arrepio, né? Pô, irmão, olha. Dá vontade de falar. Não dava vontade de falar. O cara é bom para escrever. O Frank Perry é um excelente escritor. Eu fiquei sabendo que esse cara é tão burro, assim, no sentido assim, porque o cara, já que é uma porcaria de teologia, em vez de ele aproveitar o senso artístico dele, né? Porque ele é bom, ele é bom, ficcionista. Chamaram ele para Hollywood, né? Para fazer um filme sobre o filme, ou sobre o livro, e ele não quis, porque para ele aquilo ali é a verdade. E aquilo ali não pode virar um filme. Pois é. Eu li esse livro. Eu achei ele espetacular, o 1 e o 2. Do ponto de vista da ficção, do ponto de vista do escritor. Cara bom. Mas você sabe qual era a sensação que eu tinha quando eu ia lendo aquele livro? Eu disse, rapaz, eu estou vendo a hora de Deus perder a batalha. A sensação que dá assim, rapaz, Deus vai perder essa batalha com o capeta. Coitado de Deus, se a gente não orar, se a gente não sair para pregar, se a gente não fizer isso, se a gente não decretar a vitória contra o capeta, o Senhor vai perder essa batalha. Nada mais ridículo do que isso do ponto de vista bíblico. Entenda, Deus não precisa de mim, nem de você, nem de ninguém para pregar o Evangelho. Ou você esqueceu que ele disse que se nós calássemos, as pedras clamariam. Ou você esqueceu que quando o profeta não quis falar o que ele mandou, ele abriu a boca, foi de uma mula. Você acha que Deus precisa de ti ou de mim para fazer o que ele quer? Agora ele nos deu o privilégio de sermos cooperadores do seu reino. Aí mudou a figura. Eu sou cooperador de Deus. De um Deus que não pode morrer. De um Deus que não pode ser destruído. O diabo pode fazer o que quiser. O diabo é um ser vencido, envergonhado, humilhado. Eu não entendo de onde que esse pessoal está tirando o seu entendimento de Deus que está sendo pregado nas igrejas por aí. Não entendo. E o diabo? O diabo é um anjo caído, já está morto. Você entendeu o problema? Se ele é um ser decaído do seu estado de graça e de criação, ele é um ser morto espiritualmente. O que é que um ser morto espiritualmente pode fazer contra um ser vivo e que é imortal? Só aquela história de... Eu já tenho ouvido várias vezes. O pessoal fala, Deus vai te honrar. Isso é uma heresia muito grande, né? Deus vai te honrar. Por isso foi. Isso veio da minha irmã, eu estava ligando para ela ontem agora.
Meu irmão, Deus vai te honrar, vai, meu irmão, fala aí. Eu lembrei do parto, eu vou te contar aqui. Deus já me honrou mais do que suficiente quando ele deu o filho dele para não exaltar o pecado. Então eu que tenho que honrar agora. Se eu pelo menos eu tenho que. Isso vem de mim também, vem de Deus. E ela deu uma parada assim. Eu sei o que eu falei. Pois bem, mas observem que antes de Paulo dizer ao rei imortal, ele usou uma outra palavra. Ele disse ao rei eterno. Só Deus é eterno. E nesse sentido, o ser humano ele foi criado para a eternidade, mas ele não é em si mesmo eterno. O que significa ser eterno? Não acredito? Não tem princípio. Então nunca foi eterno, nunca será. Nunca será. Porque ele tem um início. Ele pode ter uma relativa imortalidade, mas não pode ter eternidade nunca. Não, ele viverá na eternidade, mas ele não será eterno. Compreendem isso? O que é novo céu e nova terra? É viver no eterno. Num tempo que não se acabará. Mas é próprio nosso? Não. O tempo existirá como marcação dos nossos dias na eternidade. Agora Deus vai contar quando o tempo dele. Quando Deus nasceu. Já, essa pergunta é ótima, né? De criança. Mas só quem criou Deus? O que é interessante é que na pergunta criar, a palavra criar pressupõe tempo. Se Deus é eterno, ele está fora do tempo. Então a pergunta não cabe a ele. Deixa eu te dar uma visão interessante. É um teólogo muito interessante a obra dele, chamado Ray Stedman. Ray Stedman, ele tem um livro, está esgotado, sobre a... como é que era o nome do livro? Era a dinâmica do eterno. E Ray Stedman, ele diz um negócio fantástico. Ele diz, olha, a história passa aos olhos de Deus simultaneamente. Presente, passado e futuro. Porque a eternidade não conhece tempo. E quando ela olha para o tempo, ela contempla tudo acontecendo simultaneamente. Então, um exemplo interessante, quando a gente vê nesses filmes aí a tentativa de fazer a máquina do tempo, porque tem essa ficção da possibilidade de se fazer a máquina do tempo. Vocês já se perguntaram por quê? Para voltar ao passado e voltar a corrigir o que está errado. Sim, mas qual é o princípio que me faz acreditar que é possível fazer a máquina do tempo? Não nada existe. Porque se existe o tempo, existe uma eternidade. Se eu conseguir chegar no ponto do eterno, eu consigo ver a história acontecendo agora. Porque para o eterno não existe passado, presente e futuro. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Então é por isso que a Bíblia diz que para Deus, um dia como 1000 anos. 1000 anos como um dia. Para ele é indiferente.
Para ele é totalmente indiferente. Cristo morreu, está sendo morto, ou morrerá? Cristo ressuscitou, está ressuscitando ou ressuscitará? São perguntas do tempo, da eternidade não, tudo acontece simultaneamente. É como se a gente fosse presente, eternamente presente. Sim, está tudo acontecendo ao mesmo tempo diante de Deus, porque Ele é eterno. Ele não separa passado, presente e futuro. Complicou. Eu acho que uma ilustração muito interessante foi dada pelo Adalto Lourenço. Eu já ouvi ele falar isso 2 vezes, ele falou no passado isso aqui. Quem que disse que o mundo ainda não acabou? Quem te falou que Jesus ainda não voltou e nós já estamos no novo céu e nova terra? Quem te disse que isso aqui não é apenas um reflexo de coisas que já passaram? Lost. Ok, mas nem esse seriado Lost é baseado no conceito eterno. Tudo pode estar acontecendo. E aí o Adalto deu aquele exemplo fantástico. Que os cientistas conseguiram pegar uma estrela cadente, uma foto de uma estrela cadente, no finalzinho da década de 80, se não me falha a memória. E está lá, está fotografado. Só tem um problema. A foto que eles bateram era de uma estrela que não mais existia há 30 anos. Há 30 anos atrás aquela estrela tinha explodido. Ela não existia mais. O que é que chegou para nós aqui? Apenas o clarão da explosão dela 30 anos depois. Acho que dá para entender isso no universo, mas fora do universo não consigo entender não. Ok, mas se a gente pudesse entender isso plenamente, nós seríamos imortais e eternos. Isso realmente está acima de nós. É por isso que é um atributo só de Deus. O máximo que a gente tem são lastros de que há uma lógica. Há uma lógica. Por exemplo, é ponto pacífico para a física a existência de uma quarta dimensão. Eles conseguem chegar lá? Não. Eles conseguem? Exatamente. Há uma quarta dimensão. E isso, todas as leis da física estabelecem. Daí que dentro do campo científico se discute a tal da física quântica. O que é a discussão da física quântica? É a discussão em torno dessa quarta dimensão. Todo cientista sabe que existe. Mas por causa de fenômeno paranormal? Bom, aí a interpretação que você vai dar, a quarta dimensão, é outra história. Mas o que chegou a física perceber isso? A determinar uma quarta? Cálculos. É uma coisa interessante, é que vocês podem conversar com o Adalto. Eu vi ele conversando com alguém no intervalo sobre como a física conseguiu estabelecer a realidade da quarta dimensão. Para um espírito é o mundo dos espíritos. Para um ufólogo é o mundo onde habitam os ETs. Para cristãos é onde Deus está. O fato é que existe uma quarta dimensão. Só não viaja na maionese do maluco do Paul Yong-Chul. Logo que saiu as conclusões da quarta dimensão, ponto científico estabelecido, lá na década de 80, o maluco do Paul Yong-Chul escreveu um livro chamado A Quarta Dimensão. Eu li. Você leu? Eu li também essa desgraça. Acho que todo mundo leu. E esse daí para mim era pior ainda, porque nessa época eu não tinha ainda um entendimento tão claro das escrituras e eu achei que aquilo era verdade, rapaz. Esse aí marcou. Então, de conta, eu era um adolescente. Eu embarquei naquela maluquice da quarta dimensão do Paul Yong-Chul.
Se viajou até agora. Ô, rapaz, eu queria estar na quarta dimensão. Eu queria estar guerreando espiritualmente lá. Ô, Xaramanai, era desse jeito. Só no Labassuri Anderrá, na briga. Dragon Ball, Hein? crente Dragon Ball. Crente da Dragon Ball. Cara, isso é uma viagem. Quer dizer, cientificamente, quarta dimensão é uma realidade da física. Agora, o que o Poyong Cho fez, se você conhece um pouco de movimentos espiritualistas orientais, você vai entender que ele fez simplesmente uma leitura dos conceitos espiritualistas orientais, sacando um versículo ou outro da Bíblia para dizer que aquilo era o que a Bíblia ensinava. Só pegando esse livro oriental, existe esse negócio de fio de prata? Que? Fio de prata que esse povo oriental fala? Que fio de prata, irmão? É aquele negócio transcendental, que é meditação transcendental. É da demais, vai falar. É da Rebeca Brava, esse negócio. Fio de prata eu não conheço não. É, no livro da Rebeca Brava. Especifico, tem mais de 7 anos que eu li esse livro dela. Do Daniel Astral, fala sobre sair do corpo. Ah, não, é viagem astral. Fazer uma viagem astral. Deixando de fio de prata. Tá, mas isso não é o termo, isso é viagem, sair do corpo. Mas existe? Claro que não. Traz água benta aí, pelo amor de Deus. Vou jogar uma água benta nele para ver se exorciza esse rapaz. Então, essa questão, irmãos, voltando aqui, da quarta dimensão, ela é uma realidade? É, mas essas maluquices que esse pessoal está inventando, mesmo Rebeca Brava, Daniel Mastral, Poyong Cho, é um bando de maluco que não tem o que fazer. Tem, pastor. Tem. É verdade. Ganhar dinheiro à custa do pessoal que gosta da fantasia, da ignorância, é verdade. Você usou a palavra certa. Ganhar dinheiro à custa da ignorância. Porque é notório que as pessoas têm um desejo pelo espiritual tremendo, né? Pelo oculto, pelo aquilo que foge ao ordinário. Exato, ao esotérico. Creio que é um negócio lucrativo. É verdade, estou perdendo tempo, né? Pois é, Hoje. vamos arrebentar. É igual isso. Então, essa ideia do eterno, ela é uma realidade. Deus é eterno. E só Ele é eterno. É por isso que diante dele toda a história se passa. Tudo está acontecendo. E é por isso que, de novo, é inconcebível a ideia de um diabo que está querendo vencer uma batalha. Não. O diabo só está arrastando com eles aqueles destinados para a sua ruína mesmo. Só isso. Ou seja, o diabo é um instrumento de Deus para cumprir os propósitos eternos de Deus. Ele é um instrumento de Deus. Sim. Um ser caído que Deus usa para cumprir os propósitos eternos. Mas usa depois que você comete, digamos assim, pelo fruto do pecado, digamos assim. Lá na criação. Na criação. Entendi. Lá na criação. Ok? Eu já disse para vocês que eu acho barato uma brincadeira do Heber Campos, Dr. Heber Campos da Universidade Mackenzie, pastor presbiteriano. Ele vai estar na CEBI esse ano de novo, é uma jornada mais longa. Eu acho engraçado quando o Heber diz assim, tem crente que acha que Deus não estava preparado para o pecado. E aí na hora que o pecado aconteceu, Deus gritou, ai meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Porque Deus só pode recorrer a Ele mesmo, né? Ai meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Que tolice! É óbvio que até o pecado está dentro do projeto salvífico de Deus. Agora, quem vai executar? O ser caído. Deus toma o ser caído para executar o projeto salvífico na entrada do pecado. Quem é que vai entregar Jesus para ser crucificado? O ser caído. Que Deus escolheu, segundo a Escritura, desde a fundação do mundo, para que fosse ele o bendito ou maldito que ia entregar ao Senhor a crucificação. Ou seja, Deus nunca é pego
de surpresa. Nada escapa a ele, porque diante dele passa toda a história, presente, passado e futuro, simultaneamente, porque ele é um ser eterno. Nunca existiu o plano dele. Nunca existiu, exatamente. Não tem agora, Deus teve que puxar o plano B, rapaz. Eu acho engraçado isso, cara. Toda vez que eu ouço esses malucos do Robson Rodovalho, Fad Fará, esse pessoal falar dessas coisas, eu acho um barato. Porque sempre tem um plano B. Deus tinha que ter um plano B. Fala do Fad não. Ele está furioso comigo esse dia. Já está queimado. Eu já disse, eu quero ver o circo pegar fogo, rapaz. As pessoas têm que saber que existe um cristianismo sério e bíblico, não é essa coisa que eles estão pregando aí. Essa é uma das tolices que eles têm ensinado por aí. De um Deus que foi pego de surpresa com o pecado e teve que executar o plano B. Que plano B, rapaz? Deus é perfeito e eterno, está tudo diante dele. Tudo diante dele. Você entende? A implicação da eternidade de Deus. Se você entende isso, um monte de besteira que você vai ouvir por aí, você vai dizer, cara, não bate com o Deus eterno. Não bate. E se não bate com o Deus eterno, então você está crendo em qualquer outro Deus, menos o Deus que se revela na Escritura. Ok? Alguma dúvida sobre a eternidade? Veja agora. Eu acho que ela começa. Que horas começa a eternidade? Cara, vamos bom para mim? Eu não posso falar. A garganta está seca, rapaz. É que dá furada ressaca, dá isso. Irmãos, quando eu digo isso é uma brincadeira, viu? Deixa eu avisar vocês. Ele viu hoje das minhas A parte da ressaca é uma brincadeira. A gente diz nessa igreja que a gente perde o amigo, mas não perde a piada aqui, entendeu? Muito bem, há uma outra questão. Hein? Eu gosto do vinho. Um vinho a gente toma de vez em quando. Deixa de heresia, rapaz. Bem, há uma última questão a ser pensada sobre os atributos incomunicáveis de Deus sob a ótica da sua espiritualidade. Então, entenda, nós estamos dizendo que porque Deus é espírito, esse Deus é incorpóreo, esse Deus é invisível, esse Deus é imortal e esse Deus é eterno. A última coisa sobre a espiritualidade de Deus é que Deus, então, é um ser simples. Simples. O que isso quer dizer? Que ele é não composto. Deus é um ser não composto. Nós somos compostos. Em nós a vida e a corpo. E há uma composição para o ser. Em nós há uma série de elementos químicos que operam no nosso corpo e fazem a nossa composição. Deus não. Deus é um ser não composto. Ok? Isso também diferia da mitologia grega, onde os deuses necessariamente eram compostos e por causa disso eles tinham necessidades. Os deuses antigos tinham fome, sede, tinham necessidades sexuais, tinham necessidades de poder, porque são seres compostos.
Não, Deus não tem necessidade de nada disso. Os deuses antigos tinham necessidade de oferendas. Final de ano, a gente vê isso direto na televisão, dia 31 de dezembro. Aí vão lá para a praia, né, as praias de São Paulo, Rio, no Nordeste, fazer as oferendas para Iemanjá, o preto velho, para não sei quem. Os falsos deuses têm necessidades, porque são seres compostos. Deus não tem. Agora, você sabe o que é mais interessante? É que a igreja evangélica está fazendo Deus um ser composto. Significa uma toalha levando um programa. Não tem feito tempo essas coisas não. Pois é, eu assisti ontem. Levaram uma coberta lá para o Monte Santo. E para essa coberta, cada um vai pegar um pedaço dessa coberta. E se pode ser que não pode colocar isso como um Deus? Isso é feitiçaria. Isso é feitiçaria. Qualquer coisa material que você acredite ter algum poder, isso é feitiçaria. É essa palavra que em Gálatas Paulo utiliza. Quem quiser, pegue a sua Bíblia, examine. Quando Paulo fala das obras da carne, Gálatas 5. Eu dei vontade de deixar um pedaço do pano. Deixa eu ver. Comprar um pedaço de toalha logo. Gálatas 5. Versículo 20. Paulo usa uma palavra grega aqui, quando ele diz assim: as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, versículo 20, idolatria, feitiçaria. A palavra grega que Paulo utiliza é a palavra farmaqueia. Você já ouviu falar de farmacologia? O que é farmacologia? Eu estudo da farmácia. A farmacologia é a área da ciência que estuda elementos que, sendo misturados, podem produzir vida, ou alguma coisa, ou cura, ou alguma coisa assim. Ou seja, são elementos que têm poder em si mesmos. Na alquimia? Não, alquimia, há um envolvimento de que alguns rituais transformam determinadas coisas, te dão poder para transformar determinadas coisas. É diferente. Você faz um rito em que você é revestido de um poder que, se você encostar o dedo, vira ouro. É magia? Aí é magia. Muda o conceito. A feitiçaria, ela acredita que determinados elementos da natureza adquirem poder. Só que no caso da feitiçaria, poderes espirituais. Então, se eu chego aqui, faço uma oração: Senhor, unge essa água. Isso é feitiçaria. Porque eu estou acreditando que a água pode receber algum tipo de poder espiritual. Senhor, esse óleo aqui, consagra ele e coloca teu poder. Isso é feitiçaria. É isso que Paulo está ensinando. E se você tiver dúvida, compra um dicionário de grego e examine essa palavra. Se não tiver grana para comprar um bom dicionário de grego, a Vida Nova vem de um livrinho chamado As Obras da Carne e o Fruto do Espírito, uma análise de William Barclay, um dos maiores linguistas do século XIX e início do século XX. Nome do livro, pastor? Obras da Carne e Fruto do Espírito. E lá ele vai fazer uma análise disso aqui. Todo elemento natural que você acha que tem poder, isso é feitiçaria. Então, não confundam as coisas.
Por isso que a Bíblia usa a ruda, né? Porque ela acredita que há um poder naquilo ali. Mas isso depois de uma reza. Ela faz uma reza, um ritual, e isso reveste aquela ruda que é captadora. Esse é o conceito padrão. Que esse elemento da natureza, ele consegue captar poderes espirituais, e agora eu posso usar a ruda. Não é um negócio de água benta, né? E por aí vai, água benta, água fluidificada, água ungida, é tudo a mesma coisa, é tudo farinha do mesmo saco, é tudo feitiçaria. Não confunda isso, por exemplo, com o óleo da unção. É esse o termo que a Bíblia usa para se referir à unção com óleo. Ele é o óleo da unção, ele não é o óleo ungido. Óleo da unção é apenas um símbolo. Apenas um símbolo daquilo que o Espírito Santo faz por nós. Ele simboliza, mas ele não tem poder em si mesmo. E ele nem capta poder. Então, quando Paulo está tratando, quando a Bíblia fala desse Deus eterno, invisível, imortal, que ele é simples, ele não é composto, também significa que ele não pode ser saciado pelos nossos rituais. Daí vem a grande questão, de onde que o pessoal tirou a maluquice de que fazer campanha disso, daquilo, daquilo, o outro vai atrair a bênção do Senhor para você. Deus não precisa de nada disso. Campanha seria os rituais, no caso? Sim, toda campanha é um ritual padrão. Seria uma magia? Sim. Magia e feitiçaria. Procure isso na prática da igreja. Nós temos 2000 anos de cristianismo. Procura isso na prática da igreja. A igreja cristã nunca praticou essas coisas. Por quê? Porque isso é feitiçaria, isso é magia, e a igreja sempre condenou esse tipo de coisa. Essa prática existe desde quando? Esse negócio de campanha, campanha da vitória, campanha do empresário, campanha não sei do quê, campanha do arranca dinheiro, por aí vai, campanha do casamento. Esse é um negócio moderno, começa da década de 90 para cá. Veja as igrejas pentecostais até a década de 90, não existia isso. Mas eles copiaram de alguém? Paganismo. O paganismo tem essas coisas. Se você fizer 7 dias disso, daquela prática assim, então vai ter o poder. E aí eles incorporaram, aí Deus vai olhar para você. Como se Deus precisasse da tua oferenda. No caso da Igreja Católica com a novena. Pois é, a Igreja Católica trouxe isso na Idade Média. Eles começaram a inventar isso lá na Idade Média. Os reformadores, quando bateram pesado contra a Igreja Romana, disseram, isso é paganismo. Então os protestantes evangélicos que vieram da reforma abandonaram isso. Aí agora nós inventamos, isso não chama de novena. É a campanha. Não entendeu? Tem um artigo na internet muito jóia, muito bom, do Augusto Nicodemos. Doutor Augusto Nicodemos, chanceler da Universidade Mackenzie. Um teólogo e pastor presbiteriano também. Esse artigo chama-se A Alma Católica dos Evangélicos Brasileiros. Coloca lá no Google. E ele vai te mostrar todas as ideias católicas romanas que entraram na Igreja Evangélica Brasileira. Só tem um problema. Era tudo aquilo que os reformadores criticaram na Idade Média. Coisa que até a própria Igreja Católica hoje não pratica. É aí que eu acho engraçado quando eu encontro pessoas que vêm brincar com a minha cara, dizendo que eu sou um padre, dizendo que eu sou católico romano, só por causa da roupa. Não, rapaz, o cara que fala isso de mim é muito mais católico do que eu poderia ser. Porque eu não acredito em nada daquelas besteiras da Igreja Católica Romana. As questões das roupas são litúrgicas, são históricas do cristianismo.
Não é uma coisa de igreja católica romana. Agora, veja o que a igreja evangélica está acreditando hoje. Estude o que era a igreja católica romana na Idade Média antes da Reforma. Você vai dizer, cara, só mudou a forma de culto. Mas é o catolicismo medieval. Todinho. Você viu o maluquice? Nós vamos começar aqui a campanha, não sei das quantas, aos 7 dias de Jericó, e o irmão não pode faltar nenhum. Porque se faltar um dia, quebrou a corrente. Pelo amor de Deus, desde quando Deus precisa disso? Que tolice é essa? Até para se você fizer 7 dias aí, agora Deus é obrigado a fazer o que você quer. Para com isso, deixa de besteira. Ou como diz o pastor Labiano, amigo meu, larga dessa cachaça, está te fazendo mal. Se achar que Deus vai ser obrigado a fazer algo, rapaz, presta atenção. Ele é eterno, imortal, todo-poderoso. Quem que tu pensa que tu és? Para com esse negócio. Quer um conselho? Se humilhe diante do Senhor. Deus resiste a pessoas soberbas. E Ele concede graça aos humildes. Tiago termina essa frase dizendo: humilhai-vos, portanto, na presença do Senhor. Larga dessa cachaça. Você não pode impor nada para Deus. Não precisa enviar para nossa pessoa. Bom, devido ao horário, nós vamos parar aqui. Domingo a gente volta com essa questão do Deus simples que não pode ser corrompido pelas nossas práticas.